Existe uma escala MEQ, a MEQ, que é uma escala padronizada no mundo para avaliar a consistência da memória, que separa memória fantasiosa de memória real. O que eles fizeram? Pegaram o paciente com EQM e aplicaram essa escala MEQ na memória da EQM, numa memória real da vida do cara, de alguma coisa importante que ele teve, e uma memória que ele pediram para ele fantasiar um negócio. Aplicaram nas 3 situações. As 2 pesquisas encontraram o quê? Como esperado, a memória fantasiosa pontuava menos do que a memória real, mas a EQM pontuava mais do que a memória real, inclusive. E aí tem a ver, o paciente fala, o que eu vivenciei é mais real do que a realidade. E outra coisa muito interessante, tem uma outra pesquisa do Bruce Grayson, na Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, um psiquiatra, a maior autoridade no mundo em EQM. Ele estudou EQM, porque faz dizer o seguinte, hoje em dia EQM, todo mundo sabe o que é EQM. Você vai ver filme no Guardiões da Galáxia, último, aí teve uma EQM, aquele bichinho teve uma EQM, o Harry Potter teve EQM, então todo mundo sabe o que é uma EQM hoje em dia, então você pode fantasiar. Certo. O que esse cara fez? Ele analisou ele analisou estudos de EQM feitos antes da popularização da EQM. Ela foi popularizada nos anos 70, com um livro chamado Vida Depois da Vida, do Raymond Moody Jr., que é um psiquiatra e filósofo. Então, esse livro popularizou. Antes disso, ninguém sabia. E ele analisou os relatos de EQM antes e depois, e viu que não havia variação. Primeiro ponto. E o segundo, mais interessante. Memória fantasiosa, a pessoa vai... Cada hora ela vai criando uma coisa diferente e tal. O que ele fez? Tem lacunas. Ele pegou... Ele tem estudos que ele analisou, aplicou escala de EQM do paciente nos anos 80. Depois ele reaplicou 20 e tantos anos depois nos mesmos pacientes. Tá. A pontuação da escala é quase exatamente a mesma 20 e tantos anos depois, quando ele descreve. Quer dizer, mostrando uma consistência de memória que é maior do que a de uma memória habitual. Isso é